Boa tarde a todos. Então, hoje a gente está aqui, todos nós reunidos para mais uma live, né? A live do mês de junho. E hoje eu estou bem animada pelo tema da live. A gente, até antes da live, eu e a Ivânia, a gente estava conversando sobre o tema. E hoje, então, a gente vai falar sobre rejuventude, que é um nome que não existe, né? E é uma coisa que a gente já vem trabalhando, mesmo sem ter um nome para isso, há muito tempo aqui na Luz Dourada. E as coisas se encaixaram e agora a Ivânia, então, eu trouxe um material rico, assim, para falar, a Ivânia e todos nós, né, doutor Tiara Gil, doutora Fabiola, para falar, então, sobre esse tema, né, sobre a rejuventude. Então, hoje, durante a nossa live, a gente vai abordar esse tema tão especial, então a gente conta com a atenção de vocês aqui para a gente iniciar essa live. Eu vou passar, acho que para a Ivânia primeiro, né? Para colocar os conceitos do nome e conseguir contar um pouco da história de como que se chegou nesse nome, né? Nesse conceito. Nunca se viveu tanto, não é mesmo? E tanto que se tinha que a velhice... Eu lembro da minha avó aos 45 anos de cabelo totalmente branco e vestido como uma velha viúva. Aos 45 anos. Ao mesmo tempo, o que acontece é que hoje, chegar aos 100 anos não é uma super loteria, está começando a virar normalidade. Então é preciso rever conceitos. Nós não temos uma única juventude, uma única vida adulta. Nós temos duas. Até os 50 era até onde se vivia, tanto que a média, quando eu era criança, aos 50 anos as pessoas morriam. Hoje é bem diferente, tanto que até na questão do INPS, assim, das aposentadorias, tudo, a questão da idade, de as pessoas ficarem muitos anos aposentados, não morrendo, vira até um problema. É sério isso. É cálculo atuarial. Mas, então, se começou a rever o conceito de idades. Hoje, aos 50 anos, se considera que as pessoas estão entrando na infância da velhice. Que elas, e é sério isso, eu tenho esses dados aqui assim, 60 anos é considerado adolescência, 70 anos, juventude. Eu estou entrando na juventude, vocês viram? 80, 90 anos, idade adulta. E só a partir dos 100 anos, velhice. Tanto que hoje, isso vocês podem procurar na internet, se considera que inclusive está sendo criada a sexta idade, que é a partir dos 100 anos. Porque antes ia até a quinta idade, que se considerava que era entre 90 e 100 anos. Como agora está aumentando muito o número de pessoas com mais de 100 anos, está se criando uma idade especial para eles, a partir dos 100 anos. O que significa isso? A maioria das pessoas se imagina aposentando em torno dos 60 anos e vai fazer o que com os outros 40 anos? Que vida vão ter? Que responsabilidades vão dar à sua família e aos seus filhos? Porque, como a gente falava antes, né, Beth, a questão, enquanto tu tens utilidade no mundo, tu serve para o mundo. No momento que tu não tem mais utilidade, tu não tem mais data para dar, tu não tem mais uma moeda de troca aceita, tu vira fardo. Ninguém mais quer por perto, vão te escanteando até não poder mais. Por quê? Porque as pessoas não se prepararam para esta sobrevida. E é a partir desse momento que a gente lança a questão da rejuventude, que inicia a partir dos 50 anos ou logo após a menopausa. Que aquele era o período da morte da fertilidade para o mundo. E o início da fertilidade para si próprio. Então, há um novo nascimento a partir dos 50. Então, uma nova idade que começa exatamente a partir da menopausa e da andropausa. Uma nova vida. A primeira vida feita pela natureza, aquilo que a gente tem que devolver para a vida. E a segunda vida em que a gente vive para nós, onde construímos a nossa moeda de troca para a nossa velhice. Utilidade, aprendizados,
para que as pessoas queiram conversar com a gente, para que a gente tenha uma ótima moeda de troca, porque não adianta eu tentar trocar seres humanos por dinheiro. A gente só pode usar a moeda de troca com valores idênticos. Por exemplo, o meu trabalho eu posso vender, a minha pessoa não. Então não adianta eu dar dinheiro para uma pessoa e querer que ela me ame. Eu posso fazer sexo por isso, mas não obter o amor. São coisas diferentes. Sexo pode ser pago, eventualmente. Amor não. Aí não é amor. Então, os valores, eles têm que ser compatíveis. E a gente precisa aprender isso, que não é sucesso ter todo o dinheiro do mundo. É bom em parte, mas não é uma boa moeda de troca para sentimentos e vínculos humanos. Não é. E não adianta forçar a barra. Ou, como conheço muita gente que tem muito dinheiro, que vive usando muita droga, muito remédio e bebendo muito. E são pessoas que, inclusive, que suicidam. O que significa isso? As moedas de trocas não são boas. Não são compatíveis. Porque as pessoas não aprenderam a serem úteis. Elas não entenderam o que é ser úteis. E a outra coisa, é preciso aprender isso. Rejuventude. Ou seja, vamos ter um novo período de vida. A Fabíola vai dizer de todas as maneiras possíveis, imaginar o quanto é importante esse investimento em si próprio, para exatamente viver esse período fantástico da vida, que é exatamente a vida pós-menopausa, pós-andropausa, onde a gente pode se tornar muito útil, muito necessário, muito bem-quisto e muito bem-vindo. Isso é rejuventude. Realmente, sermos jovens, não por pouca idade, mas sermos jovens em ousadia, em aprendizados, conseguir a moeda de troca certa para ter uma vida maravilhosa. E Fabíola. Uma boa tarde a todos. É uma responsabilidade hoje eu ter que falar sobre rejuventude, né? E, na verdade, assim, a gente começa com o conceito de saúde, né? Que é bem-estar físico, mental e espiritual. E a gente tem que cuidar durante a vida de todos os aspectos da nossa caminhada para que a gente consiga ter a terceira idade, né? Com uma qualidade melhor. A saúde é construída no decorrer dos anos e a gente passa por uma sociedade onde consumir, onde ter, onde se comparar, onde causar no meio em que a gente vive é mais importante do que se autoconhecer. E a gente sabe que chega um momento que todas as pessoas passam por algum tipo de crise. E como a Ivânia falou, isso culmina geralmente com o período de aposentadoria. Porque aí nós vamos ter as 3 crises que a gente até já conversou numa outra live, que é a questão, primeiro, do não pertencimento. Você deixa de cumprir um papel que sempre cumpriu. Então, você é aposentado, pronto, você já fez o seu serviço para a sociedade e você não serve mais para aquilo. Você começa a se tornar invisível porque as pessoas que antes te consideravam, que antes conviviam e trocavam experiências contigo, você passa a ser desnecessária. E a terceira crise é a crise do tempo, né? Porque é um dia menos e não um dia mais. Então, eu acho que essas são 3 coisas importantes nesse período. Muitas mulheres, e a gente vê assim casais, eu vejo exemplo, trabalhando com mulheres, por exemplo, que os maridos viajam a vida inteira ou têm empregos que não ficam em casa, e aí, nesse período, o marido se aposenta e entra para casa e vai começar a vida de casal. E às vezes 30, 40 anos de casado e os casais não se conhecem. Hoje existe um novo conceito que é o NOTE, que está tão assim na moda, que é o New Old Lifestyle, que é um novo estilo de vida a partir dos 50 anos.
que são as pessoas que se recusam a envelhecer de maneira habitual. Então, o que significa isso? Poxa vida, se eu sei fazer algo com maestria, se eu sei cumprir um papel tão bom, eu tenho uma experiência tão grande que eu posso dividir isso com outras pessoas, ensinar novas pessoas esse meu ofício, não importa de que área seja, por que não fazê-lo? Por que eu vesti o pijama e aderi o crochê, como diz agora a moda do crochê, né? Então, são pequenos questionamentos assim que são muito profundos para a gente. E essa é uma fase que você começa a perceber a finitude da vida e que você passa a ter urgência em viver coisas que nunca viveu. Às vezes as pessoas acumulam patrimônios que depois não conseguem nem mais manter, porque às vezes, na maioria das vezes, a aposentadoria dificulta até a vida de uma grande parcela da população. São poucos privilegiados que conseguem ter uma renda acessível nesse período, né? Daí o que acontece? Tem que mudar seu padrão de vida, tem que abrir mão de outras coisas. Quantos avós são os responsáveis por criar os seus netos e muitas vezes por manter a família dos filhos? Hoje existe uma desestruturação da família, então a importância tanto do homem quanto da mulher após os 50. Na questão da mulher, a gente tem que pensar assim também, que a menopausa é um período de transição que culmina também, fora todos esses critérios, acontece toda a mudança hormonal, que faz uma mudança muito profunda em todos os aspectos da mulher. Porque a gente diz que a menopausa ela começa no cérebro e não no ovário, ela não é simplesmente a falência do ovário. Isso tudo é interligado. E tudo começa no cérebro. Quando a gente tem a puberdade, é o nosso cérebro, através do hipotálamo, para a hipófise, que manda o sinal para o ovário começar a funcionar. E quando chega na menopausa, isso é o inverso, mas é exatamente isso. É este circuito que para de funcionar. E isso vai implicar em muitas mudanças físicas. Porque ver o corpo envelhecer é muito difícil, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E hoje, a nossa capacidade cognitiva, se você tiver hábitos saudáveis de vida, ela continua longamente. A maioria das pessoas adoece fruto das suas consequências. A gente sabe que hipertensão, diabetes, própria obesidade aumenta o risco de 9 tipos de câncer, de várias doenças. O Alzheimer é considerado o diabetes do cérebro. Então, se a gente considerar assim, o envelhecimento nesse contexto, nós sabemos que as nossas atitudes do dia a dia, quanto mais cedo nós começarmos os nossos cuidados, melhor vai ser essa transição. Hoje, a mulher que tem mais sintomas é a que está mais doente, mais inflamada e mais despreparada. E na pós-menopausa, então, além do envelhecimento do corpo, nós temos o aparecimento de doenças que limitam muito as pessoas. Então, você conseguir envelhecer com qualidade, e eu acho que tem que haver um despertar, principalmente, assim, a idade que marca mais isso é os 40 anos. Eu acredito, talvez seja até mais cedo hoje, né, Maria? Mas, assim, a gente, como dizia o professor Hermógenes, né, saúde na juventude é obra da natureza. Saúde na velhice é uma obra de arte. Só que não adianta pensar na saúde na velhice quando a gente já está velho, porque ali não tem mais o que consertar. Baleado, né? Exatamente. A gente vê hoje uma moda na internet, assim, são os exercícios para manter o corpo ágil, né? Então, se a gente pensar quantas pessoas não conseguem levantar de uma cadeira sem auxílio, quantas pessoas têm limitações em relação a isso. Isso também tem que ser construído no nosso banco de músculos. Hoje a gente sabe que manter a saúde muscular é o que previne a osteoporose, o músculo previne substâncias que vão prevenir Alzheimer, tudo coisas que vão fazer nós mantermos a nossa juventude. A questão da ancestralidade, a questão todas as... eu acho que assim, todos esses paradigmas que a gente traz, né? As nossos avós, nossas mães, houve uma evolução nesse período,
porque no século passado, no retrasado, no passado, era romântico morrer de tuberculose, né? Aos 30, nem 30 anos. Depois, aos 50, né, a mulher entrava na menopausa e era um atestado de velhice, acabou a vida para ela. Era matrona, né? E existe um período de desequilíbrio que dura alguns anos, que é antes da transição, ali até a mulher parar de menstruar, que significa, no sentido assim funcional, a perda da fertilidade, onde a mulher perde a capacidade de ser mãe. E a partir daí ela entra num novo ciclo de envelhecimento. E aí é que está a questão. Hoje nós sabemos assim que é um exemplo, assim, uma coisa bem interessante que eu estava vendo, que existem só 5 espécies que entram na menopausa. É o ser humano e 4 espécies de baleia. E hoje a gente sabe assim que a baleia orca, a baleia-avó, eu vou nomear assim, né? A baleia-avó, quando ela está presente, ela garante em 50% a vida da baleia bebê, a neta, né? No primeiro ano de vida. Então, ela é associada à sabedoria. As migrações, tudo isso acontece com essa baleia. É ela que vai direcionar para onde estão os cardumes. A mesma coisa acontece com os elefantes, né? A elefanta mais velha, mais idosa, é que tem a sabedoria de direcionar a manada para onde tem água, nos períodos de seca, né? Ela que direciona a migração. Então, isso é uma coisa que nós temos que aproveitar nisso tudo, porque você já constituiu a sua família, você já se firmou profissionalmente, você já provou o que tinha que provar para qualquer pessoa. E esse é um momento que é você consigo mesma. E é um momento que você muda o olhar e muda o enfoque. Porque na nossa vida toda nós pensamos no eu. Eu preciso estudar, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso comprar uma casa, eu quero ter um filho, eu preciso criar e educar o meu filho, eu preciso tudo. E esta é uma fase que você já tem a vida definida e mais ou menos tudo isso constituído. E é um momento que talvez seja a oportunidade de pensar no nós, né? É o momento de saber que se faz uma parte da tão falada rede, né, que é um dos princípios da luz dourada, e como rede você tem responsabilidade com as outras pessoas que estão perto de ti. Tu fazer a diferença para as outras pessoas, prestar um serviço voluntário, fazer qualquer coisa que tu possa agregar conhecimento, informação, auxílio de qualquer maneira para a rede em que você vive, já faz a diferença. Porque a gente sabe que sempre que você estiver dando algo, na verdade você está recebendo muito mais, né? Então, assim, tem tantas abordagens que a gente pode fazer, né, Vânia? Eu não sei, assim, senão vai ficar um monólogo, isso eu falando, eu vou passar para vocês contribuírem. Não, agora mesmo o Tia Juju para se manifestar aqui. Bem, eu estava lembrando aqui que tema adequado, né? Primeiro, boa tarde a todos, que bom que vocês estão conosco. Que tema adequado para o mês de junho, que é o mês da luz dourada, nós abordarmos esse assunto. Nós temos falado em outros encontros, já falamos sobre algo semelhante, né? Mas o mês da luz dourada, o junho, ele, como a gente falou já, a luz dourada é uma luz jovem, né? Ela é uma luz que tem essa... A gente se referia em outros encontros aos jovens, né? Então hoje nós estamos nos referindo aos jovens depois dos 50. E o que a gente tem aprendido com a luz dourada e com a própria evolução do conhecimento das áreas da saúde é que tudo aquilo em que a gente não exercita, tudo aquilo que a gente não estimula, atrofia. Né? Então nós precisamos de manter esse equipamento maravilhoso que é o nosso corpo com utilidade. Nós temos que abastecê-lo com novas informações,
com novos desafios. E isso exige uma mudança, na verdade, de atitude, de perspectiva da pessoa ao envelhecer fisicamente, dela buscar não se acomodar, ela não, porque é mais cômodo a gente deixar de se desafiar, como nós nos identificamos muito com os nossos papéis, né? Então, como tudo foi falado, até a idade da aposentadoria, nós somos praticamente a nossa profissão. Ou somos mãe, ou somos pais, ou somos advogados, ou somos economistas, ou somos professores, enfim. Então, nós identificamos com a profissão. E o que acontece com a aposentadoria, ou que precisa emergir aquela pergunta, mas quem eu sou de verdade por detrás das funções que agora eu já não desempenho, ou não há necessidade de desempenhar. E é isso que traz muita frustração, muita negação, às vezes, né? E muita depressão, e muito isolamento, que é o que a gente já falou também, que caracteriza o envelhecimento com características do planeta Saturno, né? Umas vibrações saturninas. Eu lembrava também aqui que na astrologia a gente aprende, isso é assim, que nós, vamos chamar de envelhecimento, maturidade, nós reencontramos a casa 4 no nosso mapa astral. A casa 4 é a casa da nossa família ancestral, da nossa infância, dos padrões da nossa família, aqueles paradigmas, coisas que foram colocadas, introduzidas para nós, que são culturalmente traumas. Tem uma série de coisas da nossa família ancestral, da nossa casa, a casa dos nossos pais. Isso está tudo lá dentro da gente. Então, se nós não fizermos esse aprendizado de autoconhecimento, essa autocura, por exemplo, ontem à noite nós tivemos aqui uma bela cerimônia, né, de conexão e de reverência à Mestra Maat, em que nós estávamos buscando a cura do nosso coração em relação aos nossos relacionamentos. E muitas dessas curas necessárias envolvem pai e mãe, envolve irmão, enfim. A família básica é o nosso próximo. Eu lembro aqui de um livro que ele fala sobre o próximo, ele cabe geralmente na nossa mão. O próximo é o cônjuge, é o pai e a mãe, sempre, e é dois filhos. Claro que muitas vezes a gente tem mais filhos, mas normalmente o nó górdio dos problemas de relacionamentos nossos estão aí. Claro que eventualmente a gente teve mais de um cônjuge, mas nós temos um pai e uma mãe. E como a própria psiquiatria, psicologia ensina, é ali que estão os conflitos. É ali onde a gente se projeta, onde a gente se vê, o nosso pai, nossa mãe, o cônjuge e aí os filhos. Então, realizar esse perdão, essa cura, enquanto nós estamos a caminho. Porque quando a gente chega lá e isso não foi curado, isso vai voltar tudo. E as oportunidades, o tempo vai ter transcorrido, talvez aquelas pessoas já nem estejam mais aqui, no nosso convívio, aquelas situações já se mudaram, então nós precisamos aproveitar enquanto a coisa está... Enfim, mas também não é uma sentença de sempre nós podemos fazer diferente. Mesmo que tenhamos então tido uma vida de descaminhos, não nos perdemos por isso aí. Hoje eu tenho 70 anos, então eu não fiz isso. Não, sempre é oportunidade, a luz dourada nos diz isso, né? A mudança é sempre a possibilidade que a gente tem de fazer diferente. Cada dia é um dia novo. Vai ser mais difícil? Vai. Mas então o que eu queria dar a minha contribuição é essa aí, que eu vejo que rejuventude, ou manter é mais um olhar interior para a vida, né? De buscar não perder esse olhar de quê? Curiosidade. Como é que será que não pode ser diferente? Diminuir a rigidez. A tendência é que a gente vai envelhecendo, eu gosto da minha xícara assim. Eu gosto de tomar o meu café na minha xícara azul. E aí vai ter que ser. Então, as tais manias de velho que a gente vai adquirindo. Nós estamos envelhecendo. Eu já tenho 60 anos, eu vejo por mim. Então, se a gente se desafiar, mas por que tem que ser a xícara azul? Por que não pode ser na caneca? Por que não podemos beber no copo? Por que hoje eu vou fazer
jejum, então não vou beber, enfim. Então, esse olhar diferente de se admirar com coisas, buscar, assim, novos interesses. A tendência nossa no envelhecimento é assim, não, isso aqui é quando eu era jovem, não, eu não. Porque o corpo vai tendo suas limitações, mas nós sempre poderemos nos reinventar. Nós sempre, olha que legal que existe na internet, né? A academia de cadeira. Eu vi isso tem. Então, assim, a pessoa não precisa nem ir numa academia. Se ela tem uma cadeira, ela pode começar a fazer, tem vários e vários e vários exercícios que ela pode fazer na sua cadeira, desde que ela tenha disposição íntima de querer fazer aquilo, né? Isso vai trazer autonomia para ela, vai trazer força, equilíbrio, que a gente vai perdendo fisicamente, é força e equilíbrio. E isso tem uma relação direta, a atividade muscular, a força muscular, a gente sabe disso hoje, com a saúde do nosso encéfalo, do córtex cerebral. Então está tudo interligado, então o nosso convite da Luz Dourada é sempre assim, vamos aprender, vamos fazer diferente, vamos fazer um novo e vamos servir, que é um dos princípios da Luz Dourada. A gente vê assim as pessoas querendo depois, não, mas não vão me pagar nada, Não, você vai ganhar muito. Todos nós temos algo para dar. Todos nós temos algo para dar. E sempre vai ter uma pessoa, um grupo, uma entidade que vai estar necessitando daquela tua habilidade. Se eu sei cortar unha, se eu sei fazer unha, se eu sei cortar o cabelo, se eu sei fazer uma massagem, se eu sei ler um livro, se eu sei falar, se eu sei ler, se eu sei ensinar, se eu sei cantar, se eu sei tocar, se eu sei varrer, se eu sei... Meu Deus, a gente pode costurar, crochê, eu sei fazer horta, eu sei cortar uma madeira, assim, os homens, né, atividades mais masculinas, eu sei serrar, eu sei pintar. Deus, tantas oportunidades que a gente tem de fazer, de a gente dar uma colaboração para o nosso meio, né, para a pequena área da rede que nos toca, e isso vai influenciar. Então, é simplesmente a vida ela é contínua, a vida, os cenários se renovam e as oportunidades estão aí. Deixa eu falar mais uma coisinha só, Elizabeth. Um gancho que eu queria fazer com ele, assim, uma coisa interessante, é que se a gente pensar num bebê, numa criança, ele nasce com os 5 sentidos, assim, aguçados, né? Qualquer estímulo que tu der para uma criança, ela absorve, ela enxerga tudo, ela sente cheiros, tudo. E assim a gente é na vida, que a gente vai para o trabalho, vai para um caminho, no começo tu olha tudo que tem, pedras, flores, tudo. E depois, com o tempo, tu vai passando que tu não percebe mais nada do que tem pelo caminho. E aí, eu acho que é nesta fase que é o momento que a gente tem para retornar a isso, conseguir absorver e aproveitar as pequenas coisas e as pequenas maravilhas que a gente tem na vida. Valorizar coisas que antes a gente não achava tão importantes. Pelo estudo inglês, perguntaram, assim, fizeram uma enquete para muitas pessoas acima de 50 anos, o que trazia, o que era a felicidade, né? E a pesquisa mostrou que são as coisas simples, são conviver com as outras pessoas, são fazer coisas comuns, né? E é uma coisa que a gente perde isso durante a vida. Você ter o brilho no olho, você sempre tem interesse em aprender alguma coisa nova, se abrir para novas possibilidades, isso é mágico, isso é maravilhoso, né? Meu pai dizia para mim assim, nunca deixe de ter um objetivo, isso ele me disse aos 90 anos, sempre tem um objetivo. E eu tomei isso como lição, e isso é uma coisa tão bacana, porque muitas vezes eu me pego, assim, quando eu vou ter uma ideia, uma coisa, eu me lembro disso que ele falou, né? E a gente tem o nosso padrão emocional que a gente luta a vida inteira, que a gente já conversou também tantas vezes aqui, né? E a gente passa a vida inteira lidando com ele, aprendendo a driblar, às vezes a gente melhora, às vezes a gente se depara acionando ele de novo. E quando a gente chega nessa fase, a gente tem uma tendência a isso reativar, né, Vânia? Então, é por isso que a gente diz, tá que nem o pai dele, tá fazendo isso que nem a mãe dela, né? Coisas são interessantes, porque a gente reaviva o padrão emocional, né? E são coisas assim que a gente
Aí é que a gente tem que prestar mais atenção e olhar para não ser um velho ranzinza, não ser uma pessoa mal-humorada, com rigidez excessiva, né? São pequenas coisas. Beth, desculpa. Não, imagina. Para mim é um presente, assim, poder ouvir vocês falarem sobre isso e poder debater sobre esse tema, porque eu faz algum tempo, assim, até comentei com a Ivânia, assim, desde o final do ano passado, em função desse período que eu vivo, dessa minha fase da vida, que ali acho que dos 20 e poucos até eu vou fazer 35 esse ano, a gente corre muito, né? E aí, normalmente, a gente vai se dar conta de todas essas questões mais à frente. E eu estou tendo a oportunidade de agora poder refletir sobre isso, e eu tenho observado muito várias pessoas em várias fases da vida. Eu fico observando como que elas conduziram as suas vidas e como que elas estão hoje, sabe? Então eu fico observando, assim, eu tenho várias pessoas idosas que eu conheço que têm uma alegria de viver, assim, que tem um brilho no olho. Tem um senhor que eu adoro, que ele sempre vem lá conversar comigo, e ele tem uma energia, uma alegria de viver. Eu tenho a amizade da Ivânia há tantos anos. Eu tenho várias pessoas que já caminharam muito, assim, e que eu observo como elas vivem. E eu também conheço muitas pessoas, observo pessoas que têm uma velhice, ou algumas estão com 50 anos, 60, 40, enfim, mas eu fico observando como que elas estão vivendo a vida delas de acordo com as escolhas que elas fizeram em relação à saúde, em relação a como elas se comportam em relação às questões da vida, a tudo isso que a gente veio comentando e o que elas colheram com isso. Porque hoje eu estou num momento onde, e muitas pessoas que vão estar vendo a live podem também estar pensando isso, um momento onde que a gente tem muitas oportunidades e caminhos para seguir, e aí a gente pode ou se distrair e continuar seguindo um caminho esse caminho acelerado, onde a gente não tem tempo para observar essas coisas, viver os pequenos momentos da vida, deixar para se preocupar com isso para o futuro, ou observar e poder tomar as nossas decisões de que tipo de velhice a gente quer ter, né? E aí eu e a Ivânia, a gente conversou muito sobre isso, e eu fico eu nem sei, porque a gente abordou tantos temas quando a gente conversou sobre isso, que eu nem sei para que caminho que eu vou. Mas com certeza, como eu disse para ela, eu ainda vou refletir muito sobre isso, a respeito da rejuventude, mas o que eu observo é que sim, que as pessoas que se mantêm ocupadas, que se mantêm fazendo parte da comunidade, e eu percebi todas essas pessoas que eu gosto de estar, é porque realmente elas têm algo para me dar. Me falou uma coisa muito interessante. Eu falei tantas coisas que a minha cabeça... Já que é um podcast, a gente pode claro, se intrometer. Não. Ela falou que as pessoas ficam o tempo inteiro não querendo mais trabalhar, só querem ganhar dinheiro, elas não querem, e depois elas querem fazer colheitas, quando na verdade o que elas estão cavando para elas é uma velhice desgraçada, infeliz, né? Eu vejo... nada vale a pena. Eu vejo muitas pessoas desejando, eu disse para a Ivânia, nossa, eu vejo muitas pessoas desejando o momento que elas não precisarem mais fazer nada. Ai, porque, olha que sonho, quando eu chegar nos 50 anos eu não quero mais fazer nada, eu quero estar com muito dinheiro no banco, eu não quero fazer nada, e elas falam isso olhando Netflix todos os dias até as 2 da manhã como se fossem adolescentes. Elas não estão nem trabalhando para construir isso, para começar. Mas elas desejam chegar na velhice e não ter mais nada para fazer. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, eu criei meus filhos, eu não quero saber, não me vem pedir nada, eu não vou ajudar a cuidar de neto, não vou ajudar a cuidar de nada, eu não quero saber de nada. Eu não quero mais fazer nada, porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Certinho. E todas essas pessoas que falam isso, elas não estão felizes, elas estão depressivas, medicadas, porque as pessoas, sabe o que elas fazem? Os jovens, elas literalmente obedecem essa ordem. Elas deixam elas de lado. Tá bom, eu não vou te chamar para nada, eu não vou te visitar, porque tu já deixou expressamente declarado que tu não quer ser acionado para nada, né? Que tu quer ficar isolado. E aí essas pessoas realmente colhem isso que plantaram, né, verbalmente, que decretaram a vida inteira e não vivem bem, não vivem felizes. E as pessoas que eu conheço que têm esse brilho no olhar, essa alegria, são pessoas que se mantêm em comunidade, participando de várias coisas.
Esse senhor, por exemplo, ele participa de várias coisas, de vários tipos de grupos diferentes, e ele está sempre aprendendo uma música nova para tocar, uma coisa nova para fazer, e é uma pessoa feliz, né? Assim, e é aquilo que a gente comentou, e agora eu estou me perdi nos assuntos, que é essa diferença que as pessoas veem de se sentir útil, né? Porque é muito comum, assim, até de frases prontas nas redes sociais, de eu só sirvo enquanto eu posso dar algo. Eu só sirvo para as pessoas enquanto eu sou útil. A partir do momento que eu não sou útil, as pessoas me descartam, assim, um rancor, assim, de... Mas é o óbvio, né? E aí, só que as pessoas confundem esses relacionamentos de dependência que elas criaram com as pessoas com a humanidade que a gente tem na gente, que é ser útil na comunidade. E aí eu me lembrei que eu tinha citado um documentário na live passada, né, que a gente falou que eu disse que eu tinha assistido um documentário sobre as zonas azuis, que eram onde muitas pessoas passam dos 100 anos, e eu me lembrei de novo de uma entrevista que eles fizeram com uma centenária, que eles perguntam, e lá não tem asilos também, né? E eu não sou contra asilos, mas lá não tem asilos. Porque as pessoas, elas vivem junto nas casas, e as famílias não querem que elas saiam de casa, porque elas são úteis ali. Elas fazem comida, elas ensinam os netos as tradições, elas ajudam na escola, elas fazem várias coisas ali. Eu não estou dizendo que essa é a única função de uma pessoa de idade, mas naquela família que foi entrevistada era isso. Então a família nem queria que ela saísse dali, eles gostavam daquela convivência. E quando entrevistaram ela, de se ela gostava de estar lá, e várias perguntas que eles fizeram para ela, ela dizia, mas eles precisam de mim. Eles precisam de mim. Sim. Então, a pessoa se sente muito bem quando ela se sente útil em algum lugar. Então, a gente precisa, né, eu penso falando isso para mim, buscar um estilo de vida onde as pessoas queiram estar com a gente, né? Eu acho que isso é o resumo de tudo, né? Eu estava fazendo um exercício, falando com a Beth, a gente teve uma conversa, e esse exercício eu fiz comigo. E proponho que cada um de vocês faça também. Imagine, porque eu moro numa casa que tem uma área bem grande. Quando eu cheguei ali, era um sítiozinho, agora ali já virou um bairro, mas então é um terreno grande, são 2.500 metros quadrados e é murado. Então, muro alto. E tem mais de 100 árvores lá. É o meu reino. Mas enfim, eu fiz o exercício comigo mesmo, se a partir de hoje, durante os meus próximos 30 anos, eu só ficasse lá dentro. Sem me comunicar com as pessoas, sem nada. O que seria de mim? Como seria a minha vida? Se eu tivesse que levantar todos os dias, fazer as mesmas coisas, como eu suportaria isso? Lógico, eu teria meios de dinheiro para me sustentar, sabe? Hoje tudo vira pena na internet, não precisa mais ir para o banco, já está lá um aplicativo. Então isso seria possível, perfeitamente possível. No meu caso seria. Então eu fiz o exercício. Qual seria a vida? Que qualidade de vida que eu teria? O que seria? A resposta ia ser muito infeliz. Muito infeliz. Eu não ia querer ficar os 30 anos lá dentro. Eu ia sair no terceiro dia, eu já estava voando as tranças. Por quê? Por que isso? Mas as pessoas constroem isso o tempo inteiro para as suas vidas. Não simbolicamente. Elas constroem exatamente esse muro. Não quero participar, eu quero me aposentar, eu não quero mais fazer, não quero saber, eu não vou, só me usam, sabe? E tem inveja de mim e me usam e se isolam. E espero que haja um comprimidinho mágico que resolva a situação. Isso é o que as pessoas constroem para si. E elas esperam, como disse o Dalai Lama, um resultado diferente daquilo que elas plantaram. Elas esperam, no mínimo, um super milagre, a partir de um comprimidinho. Se tu cria muros, te isola. Não vai escolher importância, utilidade, convivência. Miséria emocional,
miséria em termos de saúde, miséria em termos de convivência. É isso. E vai ser um fardo que todo mundo vai querer se livrar mesmo, né? Porque até atender o telefone vai ser um saco, porque a pessoa vai se grudar, ela não vai desgrudar. Então, pensem, se vocês não estão construindo exatamente isso para vocês. Por isso a rejuventude. A rejuventude é escancarar esse portão, abrir, derrubar esses muros e perguntar para o mundo: o que eu ainda posso fazer? Eu ainda tenho força, eu tenho energia, eu tenho capacidade, a máquina está enferrujada, vamos desenferrujar. Se eu não sei as coisas de hoje, tipo tecnologia, que esse é o mundo de tecnologia, eu vou aprender. Eu vou contar uma historinha da minha mãe, que eu usei palavrões na época, mas a minha mãe, com 60 anos, ela foi quando ela já é falecida. Mas tenta imaginar isso aqui há uns 30 anos atrás, ela foi aprender computador. Eu disse: mãe, tu é uma filha, né? O que eu vou fazer aos 60 anos para te superar, mãe? Olha o que tu arrumou para mim. Meu pai enlouqueceu com ela, disse tudo que era coisa. Olha só, ficou famosa a frase na família: não sei por que tu tem que fazer cursinho para usar o computador, é só ligar na tomada. Né? Pensa, ele não conseguiu, foi demais, mas ela entendeu que era a forma de comunicação do mundo. Ela sim. E eu disse: agora como é que eu vou te superar? E disse um palavrão para ela, que ela era uma... Imagine. Então, e é exatamente isso. Ela se reinventou. A minha mãe foi o exemplo de rejuventude. Isso é extremamente importante, criar vida para si. A vida é movimento, a vida é mudança, isso é a natureza. Tudo na natureza muda. E se nós não mudamos, nós morremos. Nós apodrecemos, estagnamos. E é importante, a rejuventude é fundamental, não só como conceito, mas como vivência. E entender que hoje temos antibiótico. Então, estamos condenados a viver. E já que estamos condenados a viver, nós precisamos cumprir bem essa sentença. Da melhor maneira possível. Não sendo um fardo para os outros, mas acima de tudo sendo um prazer para nós mesmos. Aí que envolve autoconhecimento, mas não é só autoconhecimento, autopertencimento também. Porque é preciso que pertençamos a nós mesmos antes de qualquer coisa, ou seja, não estarmos na mão, na dependência de outras pessoas, autopertencimento, e ao mesmo tempo, né, esse autocuidado que a Fabíola estava falando, quanto é importante, e ao mesmo tempo, essa possibilidade enorme que a vida oferece, sim, para quem quer viver. As portas não estão fechadas. Porque envelhecer não é fácil, eu sei por experiência própria. Porque é tipo assim, ó, depois dos 60 começa a execução da tua sentença de morte, né? Tu te dá conta que vai morrer. Que não tem, tu tá no corredor da morte. Então, tu pode viver de duas maneiras, porque eu fui uma frequentadora assídua de presídios enquanto procuradora em Porto Alegre. Eu tinha 4 funcionários presos. Então, todo mês eu bati o ponto lá no presídio central. Então, eu fiquei anos fazendo isso. E eu posso dizer para vocês, tinha presos lá que sofriam horrivelmente e tinha uns que viviam muito bem. Eu escolho o lado de nos viver bem. E aí, quando eu ia lá visitar meus presinhos, eu tinha 4 lá. No fio parlatório tinha mais de 20. Eles tomavam um banho e me esperavam. Porque eles que estavam remindo pena, né? Que trabalhavam dentro do presídio. Estavam lá esperando. Porque aí eu virei namorar, eu era para eles na cabeça dele, namorada, mãe, irmã, amiga, um monte de coisa. Então eles conversaram comigo, eles faziam para mim artesanatinhos para me dar de presente, nos dias dos namorados, inclusive, né? Eles faziam isso porque eles não tinham para quem fazer. Mas eles escolhiam manter um vínculo com a vida que estava correndo lá fora. E essa imagem é muito poderosa para mim. Nós mesmo que a gente esteja condenado a morrer no final da história, no final do jogo, a gente pode escolher fazer esse período ser muito bom, muito feliz, com ousadia.
Ousar. Eu vou na academia, sim, e eu faço movimentos compatíveis com 20 anos ainda. Sim, eu consegui isso. E olha que eu fui entrevada há 8 anos. Sim, a gente consegue. Se eu adoro fazer isso, odeio. Eu odeio ter que fazer aqueles exercícios todos. Mas eu odeio mais ficar entrevada. Então eu escolho o contrário. Eu escolho ser jovem. E o que o jovem faz? Ele se impulsiona para frente, porque ele sabe que viver é para frente. A vida é para frente. A morte é para trás. Então, eu escolho a vida. Então, quem escolhe a vida, escolhe a rejuventude. Enquanto estiver aqui, vai dar o melhor de si. O melhor desempenho físico, o melhor desempenho emocional, o melhor desempenho mental, o melhor desempenho também emocional, eu já falei, né? Psicológico, emocional, mental, tudo. Ou seja, não vou dar dando discurso, mas a verdade é que é uma escolha. A rejuventude é uma escolha possível. Uma vida longa e maravilhosa. E sim, se aos 70 anos eu ainda não sonho com o príncipe encantado há muito tempo, né? Também não sonho com o sapo. Eu sonho com amigos, sabe? De conversar, de rir, de abraçar, de estar junto, né? Vem com o Ismael aqui, com o Tiaraju aqui, com as amigas aqui que estão todas aqui. É maravilhoso. São amores. São coisas incríveis. A Fabiola faz, olha, vou dizer uma coisa para você, sobremesas divinas, comidas maravilhosas. E eu assim, eu me grudo aqui. Uma amiga maravilhosa, a minha querida amiga aqui também. Meu querido amigo. Uma história para contar, Ivânia. Então, conta. Eu vou contar uma história para vocês que me veio uma associação assim interessante. Uma vez, uma pessoa com 48 anos, mais ou menos, estava se aposentando e eu perguntei para ela por que ela estava se aposentando tão cedo, se ela tinha possibilidade de continuar trabalhando, porque são escolhas, né? E ela disse para mim assim, quando eu comecei a trabalhar, tinha uma pessoa que trabalhava no meu lugar e que gentilmente saiu para que eu, recém-formada, pudesse exercer o meu papel. Que eu exerci com muito amor e dedicação a minha vida inteira, e dediquei a minha vida inteira fazendo aquele papel. E agora está na hora de eu ceder o meu lugar para que uma nova pessoa assuma esse papel e eu vou viver a minha vida de uma forma mais leve e solta. E está tudo certo, ela optou por isso e vive da maneira dela feliz. E aí eu lembrei do meu pai, que teve uma coisa muito interessante. Ele foi, sempre assim, ele era delegado de educação, diretor de escola, essas coisas assim, sempre serviços burocráticos. E ele se aposentou e ele não se conformava com aquilo. Daí ele passou a estudar italiano, que era o dialeto italiano, começou a escrever livros, coisas. Ele tinha um programa de rádio, escrevia no jornal, dava cursos, quando tinha festas, ele dava cursos de uma semana, cursos de italiano, coisas assim. E aí, foi muito interessante porque ele teve câncer e perdeu a língua. Então ele não pôde mais falar na rádio, ele não conseguia mais dar os cursos e muito menos sair, porque ele não conseguia sair, se mobilizar, né? Então ele perdeu todo aquele leque de coisas, mas ele não se entregou. Ele disse assim, olha, vocês me arrumem um computador, pode ser só o teclado que eu possa escrever. Então ele achava que era uma máquina de datilografia. Então ele aprendeu a lidar com a computação, com a informática, né? E a partir daí ele passou a se comunicar com gente do mundo inteiro, passou a escrever os livros dele, publicou, tá tudo na Wikipédia, as coisas dele, hoje ele já é falecido, né? E ele ganhou, inclusive, um prêmio de um concurso na categoria, acho que prosa, que ele mandou da Universidade de Treviso, na Itália. Então, ele continuou com a mente dele jovem, mesmo com a limitação de não falar, ele só comia papa só, assim. E daí eu vejo, assim, que exemplo de pessoa, com todos os defeitos e problemas e coisas que ele tinha, assim, como ser humano, se tu for analisar, ele inventou uma maneira de permanecer jovem e ativo, né? E eu fiquei pensando nisso, poxa, eu tinha um exemplo dentro de casa e não me tocava. Uhum. E aí eu vendo, assim, aquela frase que eu falei antes, que ele disse para mim, sempre tem um objetivo na tua vida,
Realmente, é isso aí, ter pequenos objetivos todo dia achar o teu objetivo de vida, o teu sentido, achar o teu propósito, o que tu veio fazer aqui, né? Então, acho que essa é uma mensagem muito grande e forte a respeito de rejuvenescer, né? Uma pequena colaboração na experiência de tratando pessoas com mais idade, né, durante esses anos, eu vejo que uma coisa que nós, seres humanos, acho que a gente se preocupa demais, nós nos preocupamos demais a partir de uma idade, com a morte. E nos preocupamos de menos com vida. A gente começa a gastar muito tempo em fugir da morte, ou em evitar a morte, ou em deixar... Tanto que não, nem vamos falar sobre isso. Porque é uma coisa que... E a gente perde a oportunidade do dia, a vida que acontece agora. A própria morte, no dia que ela for morte, ela será a vida com um dia de morte. Então, assim, uma coisa muito interessante que para mim mudou o enfoque, o contrário de nascimento, aliás, desculpe, o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Nascimento e morte acontecem dentro da vida, gente. A vida é o pano de fundo. A vida é a consciência, é o contexto, a vida é o divino. O aparecimento nesse plano é o nascimento, a ida embora desse plano é a morte. Então, se a gente mudar o enfoque do que seja a morte, vai ser um dia como outro qualquer. A gente morre todos os dias quando a gente dorme. Tá? Então, e são todos, na verdade, o que a gente estava falando aqui, aplicações dos princípios da luz dourada, né? A consciência sobre o momento presente, sobre o que tu está fazendo, sobre a responsabilização, sobre que tu é responsável tu tem que ser responsável pelas tuas escolhas, tu tem que saber que tu vai colher as semeaduras. Às vezes a gente começa a se preocupar com do que eu vou viver aos 60. Como? Você tem que ter criado um lastro antes. Aí ou com a saúde emocional, você tem que se conhecer antes, a tua sombra tem que ser visitada muito cedo, porque senão, se ela ficou guardada no porão aos 70, ela será um monstro muito grande, e será muito sorrateiro, porque ele vai ter os mecanismos de defesa tão desenvolvidos, as negações, as projeções, então, não deixe para amanhã, né? É isso que a gente poderia dizer. Não deixe para amanhã. A vida é hoje, agora, hoje. No caminho que tu estiveres, no passo em que tu estiveres, a modificação pode ser feita hoje por um melhor, sempre algo melhor. E eu acho que envelhecer por dentro, perder a criança, a juventude, é como ir perdendo contato com o divino. Porque o divino, ele é jovem, o divino é fresco, ele é sutil, ele é suave. Ele não é assim... quando a pessoa se sente explorada pelos outros, uma vítima, quem está fazendo isso? É o divino dentro de você? Não, é a tua personalidade, é o ego cheio de escamas, buscando ser uma vítima. Então, o divino, o divino é uma criança. Um símbolo humano, né? É aquela pureza do olhar, enfim, é isso que a gente tem que estar sempre dentro de nós. Gente, aquele jovem que um dia já fomos, ele vive ali. Claro que não é também a criança ferida que tem que ser tratada e revisitada e tal, mas o jovem, aquele algo bom, aquele algo de inspirador, aquela energia, isso quando a gente vai envelhecendo, se a gente vai como se ficando muito distante, mas na verdade a nossa essência não muda.
por detrás daquele olhar, que quando a gente se olha no espelho, eu ainda enxergo o menino que eu fui. Ainda. Espero nunca deixar de me sentir assim. Claro que com muito mais aprendizados, melhorados, coisas, mas aquela coisa lá atrás, assim, aqueles primeiros, a essência, aquela alegria, que a gente conversa muito com a Anne, quando a gente é criança e a gente tem aquela vontade assim de correr junto com os amigos, não importa se o amigo é perneta, o outro é gordinho, o outro é rico, o outro é pobre, a gente não, vamos colher bergamota, vamos jogar futebol, né? A gente, existem barreiras que com a vida a gente vai colocando, são rótulos, são não posso, não pode, não deve, aquele sim, esse é feio, esse é bonito. Então a luz dourada vem assim para quebrar no meio de novo essas coisas. A velha era que está dentro de nós, e se a gente já tem mais de 50, nós estamos marcados por isso, né, pela era de peixes, ela vem quebrar nossa espinha. A gente tem que estar apto, ou ao menos assim, aceitar que é possível. Vamos se quebrar? Vamos quebrar a caixinha? Vamos quebrar a caixinha de música e vamos botar um som assim em 4D, 5D, e não de cordinha. Enfim, é uma coisa muito doida isso, mas é não perder a primavera. Claro que a gente externamente, eu estou já no outono, no inverno, mas sempre tem florzinhas que podem brotar lá dentro. Não dá para esquecer que a gente colhe o que planta. Nunca esqueça isso, não é o mundo. Não adianta terceirizar a responsabilidade. A gente colhe o que planta. E é por isso que é muito importante se dar conta desde jovem que um dia a conta vem. O nosso corpo, no início, ele vai suportando e parece que a tua saúde é eterna, mas ele está se desgastando. Se tu não alimenta o teu cérebro, vai dar crepe mais adiante. Se tu não cuida da tua saúde, se tu não aprende coisas, se tu não te informa, se tu não abre possibilidades para ti, não vai acontecer a mágica, não. Então, é importante a pessoa apostar, não só apostar em si, mas praticar, inclusive, as coisas que ela não gosta. Disciplina na vida é fundamental. Como diz o I Ching, sem disciplina, facilmente arruinamos a nossa vida. E isso é de extraordinária importância para quem quer viver bem. Como eu disse, eu detesto fazer exercício. Eu era aquela aluna que no primeiro dia de educação física eu fingia um desmaio. Eu odiava, sempre fui gorda, né? Então eu odiava aquilo ali. Eu aprendi a ter disciplina de fazer na academia. E graças à academia, hoje eu tenho uma mobilidade incrível, uma elasticidade incrível. Mas são 11 anos de prática ininterrupta lá no Gui. 11 anos. Por quê? Porque precisa praticar, a musculatura endurece, não acontecem milagres. Né? Então, alimentação total, toda mudança de anos e anos e anos mudando a alimentação. Para ser chata, para encher o saco dos outros, não. Para ter uma vida melhor, para ter qualidade de vida. Não adianta eu querer coisa se eu não tenho saúde para isso. Então, uma coisa está ligada à outra e a gente tem que ter a inteligência suficiente, a sabedoria suficiente de saber que tudo isso depende só de nós. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Só uma frase final, que eu acho que tudo isso, rejuvenescer tem muito mais a ver com sabedoria do que com conhecimento. Eu acho que eu concluí para mim que para esse processo a gente tem que pegar os pontos positivos da juventude, né, que é esse prazer de viver, essa sensação de que a vida é eterna, que eu tenho muito tempo, que eu tenho muitas possibilidades, que eu tenho toda a energia, a gente conseguir viver isso todos os dias, acho que isso é rejuventude, né? Só que com o benefício da sabedoria do tempo, né? Então isso é um momento especialíssimo da vida. Eu só quero colocar mais uma coisinha, é que o corpo, obviamente, ele vai se desgastar. Não há
a gente pode prolongar um pouquinho, né? Que nem um dia minha mãe falou, quando eu fiz 15 anos, ela comprou um creme Nive e me deu, e disse ela assim, ó, a gente não consegue evitar, mas a gente pode retardar. As rugas, ela falava das rugas, mas isso vale para o nosso corpo também, né? Então, acho que isso é importante levar isso a sério, mas a gente sempre pode ser jovem, em entusiasmo, em alegria de viver, em vontade de sempre aprender coisas novas e estar pronto para mudanças e para o novo. Isso não dá cansaço. O nosso corpo pode ficar mais devagar, mas a gente pode manter a juventude, que é uma coisa emocional, psicológica e de ânimo. Sim. E na juventude a gente tem uma autoestima muito grande, né? A gente precisa preservar Se ela. acha, né? Então a gente precisa preservar isso. Mas e usando a sabedoria E acho que é muito interessante essa live, né? Agora finalizando ela, porque acho que todo mundo, independente da fase de vida, que escutar o que foi falado aqui, e isso é um processo novo, né? Sim. Que vai virar quase um tratamento dentro da Luz Dourada, né? De auxiliar as pessoas, um conceito novo, auxiliar elas a buscarem esse estilo de vida que foi denominado assim. Então que a gente consiga, né, buscar isso. Agora me atrapalhei para encerrar a live, vou ser sincera, porque me passou várias coisas na cabeça que eu vou ter que refletir melhor depois. Mas enfim, o que eu estava falando é que todas as idades podem aproveitar o que foi falado aqui. Todas as idades, independente da fase de vida, para planejar melhor a sua vida, planejar melhor essas etapas. E quem tiver mais no final da vida também ganha muito com isso, né? Porque pode resgatar tudo isso que a gente falou e fazer um final muito especial também, né? Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Foi um prazer para todos. 21. Ah, sim, tá. Dia 21 a gente tem. Você quer fazer o convite? Sim. Dia 21, nós estaremos nos encontrando com o Jofiel a partir das 14 horas, ali onde é a escola, que é o Luzeiro de Jofiel, mas é onde fica a Escola Sagrada de Jofiel, tem a placa na rua, Escola Sagrada de Jofiel, ali no Luzeiro de Jofiel. Não esqueçam de trazer a sua pedra, não esqueçam de trazer isso para que vocês possam cooptar a energia de Jofiel, levarem para suas casas. Venham dia 21, estaremos esperando por todos vocês. Luz e sabedoria. Sim, já encerrou, Ivone. Luz e sabedoria.